Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. E você não imagina quantas e quantas famílias que estão desempregadas, quantas e quantas famílias que querem de volta o auxílio emergencial. Muitas famílias não conseguiram vaga no Auxílio Brasil. E agora é uma situação delicada, uma situação difícil. Aqui o nosso canal foi o único canal que batalhou durante meses para que o auxílio emergencial não parasse. Trabalhamos muito, exigindo muito. Teve vários parlamentares, inclusive, que usaram, deram pressão, pedindo para que continuasse a continuação do auxílio emergencial. Inclusive, quando estava trazendo informações, detalhes sobre a possibilidade de continuar com o auxílio emergencial, muita gente disse: Alex, o auxílio emergencial acabou, não volta mais, agora é só Auxílio Brasil e tal. E aí o tempo foi passando, eu sempre pedindo: vamos dar as mãos, vamos nos unir, vamos compartilhar, vamos dar pressão para que o governo não pare. O governo precisa continuar a prorrogação. Isso foi antes do mês de outubro. Resultado, já faz novembro, dezembro, janeiro, já estamos hoje no sábado, dia 5 de fevereiro, praticamente 100 dias que acabou o auxílio emergencial, 100 dias sem auxílio emergencial. Agora temos candidatos a presidente, como o ex-presidente Lula, como o deputado federal André Janones, como o Valdemar, presidente do PL, e outros parlamentares que querem usar o programa auxílio para aumentar de 400 para 600 e também querem de volta os R$600 do auxílio emergencial. Você pode entender agora a situação dessa? Ou seja, quando poderia continuar com o auxílio de 600, o governo federal desistiu, não quis. E agora já estão sentindo a pressão da mão. Só que existe uma coisa chamada aumento no Auxílio Brasil de 400 para 600 reais para dar adeus aí a volta do auxílio emergencial. O que o governo quer nesse momento? O governo falou o seguinte: o próprio deputado federal, aliás, o ministro João Roma Neto, ele falou sobre isso. Ele disse o seguinte, que depois de 100 dias, ele disse o seguinte: não dá para comparar o Auxílio Brasil com o auxílio emergencial. O auxílio emergencial do ano de 2020 não era permanente e cobria também autônomos no momento que estados e municípios decretaram lockdown. Foi um reparo emergencial. Palavras do ministro João Roma Neto em sua conta oficial no Twitter, dias antes de completar, dizendo: o Auxílio Brasil dobrou o valor e incrementou o número de beneficiários de um programa continuado de transferência de renda. Essa foi a determinação do presidente Bolsonaro. O resto é distorção da realidade, completou o ministro no mesmo momento. Porém, ele foi questionado sobre o que seria distorção da realidade a que ele estava se referindo, mas não explicou. Alex, por que todo esse arrudeio? Gente, é o seguinte: esse é o momento onde quem deseja R$600 tem que dar as mãos, tem que se unir. Essa é uma proposta, essa é uma chance. Quem quer que o auxílio emergencial volte, esse é o momento. Como, Alex? Dar as mãos, compartilhar. Você sabia que tem muita gente criticando? Tem muita gente dizendo o seguinte: por que vocês não vão atrás de emprego? Por que vocês ficam pedindo volta de auxílio emergencial, vaga no Auxílio Brasil? As pessoas reclamando dos beneficiários porque receberam 400, porque querem receber 500, porque agora estão brigando para receber R$600. E a resposta que a gente dá é: consiga um emprego, consiga um trabalho. Aí eu pergunto agora a você, você vai comentar aqui embaixo, você vai responder: você preferia um emprego, carteira assinada, com direito a 13º, com direito às férias, ou você preferia de volta, por exemplo, o Auxílio Brasil de 600, ou a volta do auxílio emergencial para pagar aquele valor que estava pagando de 600 ou de 375? Você quer trabalhar com carteira assinada? Porque tem gente que diz: essas pessoas que estão recebendo Bolsa Família, Auxílio Brasil e querendo de volta auxílio emergencial, deveria trabalhar. Aí eu faço a pergunta: consigo trabalho para essas pessoas? Você que vem reclamando, dizendo que
vá trabalhar. Quer Auxílio Brasil, de graça, auxílio emergencial, de graça, vá trabalhar. Então consiga um trabalho. Imagina aí, 17 milhões e meio de pessoas. 17 milhões e meio de pessoas estão atrás porque não tem emprego. A culpa é de quem? Das pessoas, desses beneficiários de baixa renda? Não. A culpa é uma falta de política voltada para poder incentivar o comércio, a indústria, para poder abrir novos postos de emprego. O sonho de todo brasileiro honesto, trabalhador, é conseguir uma oportunidade de emprego. Se não tem emprego, vai passar fome, vai enfrentar a pobreza. E esses brasileiros, essas pessoas que até um dia desse estava trabalhando, perdeu emprego pela política, ou foi pandemia, ou foi a questão da quebradeira de fábricas, de empresas, de lojas que simplesmente fecharam o comércio porque não conseguiram pagar nenhum aluguel. E aí foi uma demissão, muita gente, e olha que poderia ser pior. O governo deu aquela ajuda do bem, do benefício emergencial, se não fosse aquilo, eu imagino quantas e quantas pessoas estariam desempregadas. Então, antes de você querer falar, reclamar, discutir, se você conhece alguém que fica reclamando, se você conhece alguém, comenta aqui. Tem alguém que diz, isso não era para existir, esse negócio de Auxílio Brasil, de auxílio emergencial, de ajuda para o povo tem que trabalhar. Eu concordo, tem que trabalhar. Agora consiga um emprego. Consiga abrir um posto de trabalho ou postos de emprego para essas pessoas. Você, minha amiga, você queria mesmo que seu esposo estivesse trabalhando com a carteira assinada, para ter direito às férias, para ter direito ao 13º, para ter direito a um PIS, enfim. Esse é o sonho de todo brasileiro, trabalhar, honrar os seus compromissos com o seu próprio suor, mas não tem. Já está aí na casa de quase 13 milhões de pessoas desempregadas. Então, antes de querer reclamar, pense duas vezes. Tem cidadãos, tem brasileiros e brasileiras honestos que querem trabalhar sim. O problema é que não tem vaga, o problema é que não tem emprego para todo mundo. Essa pandemia chegou, foi só escancarar a realidade. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, disse que se vencer vai pagar R$600 de auxílio. O deputado federal André Janones também vem falando, vai ter surpresa aí, auxílio emergencial de R$600. O presidente Bolsonaro aí já está ouvindo muita pressão por parte de algumas lideranças, seus aliados dizendo volta com o auxílio emergencial, ou então aumenta aí o Auxílio Brasil para R$600, coloca mais vagas, joga 20 milhões de pessoas, só tem 17,5. Quando eu digo só, é porque tem 14 milhões,7. O governo colocou 3 milhões agora em janeiro. E há uma expectativa de chegar a 20 milhões, mas essa é a pressão, ou seja, por que não fez isso antes? Por exemplo, por que inventou de parar com o auxílio emergencial? Olha aí, a pressão. Preste atenção ao que disse o presidente Bolsonaro. Ele falou durante o programa Voz do Brasil, e aí ele falou sobre o Auxílio Brasil, sobre as prioridades para 2022. Escuta aí as palavras do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu nem perguntei, como é que você está, hein? Está tudo bem com você? Como é que está a sua família? Está bem? Eu desejo um sábado especial, um dia maravilhoso, um dia de muita paz e harmonia. Nunca dependa de homens, nunca, nunca. Independente da situação financeira que você esteja enfrentando, independente das injustiças, das perseguições, Deus é fiel, Deus não abandona os seus, Deus não esqueceu de você. Às vezes é duro a gente estar dependendo de alguém para poder nos ajudar, eu sei, é duro, é humilhante. Na verdade, você queria, com o seu próprio suor do seu trabalho, conquistar as coisas, pagar suas contas em dia, não depender de ninguém. Quantos e quantos brasileiros que faziam isso até um dia desse, quando ficou desempregado, pessoas que, infelizmente, foram até morar em rua porque não tinha condição mais de pagar um aluguel, porque perdeu o seu emprego, pessoas que compravam lá o seu iogurte, fazia a sua feira, fazia a sua ceia de Natal, bem bonitinho para a família, para os seus filhos, e de repente, devido à política maldosa, se juntou aí a essa pandemia, aí tirou o emprego de tantas e tantas famílias, mas mesmo assim, Deus é fiel. Confie sempre em Deus. A gente não é fiel, o ser humano não é fiel, mas Deus é fiel, Deus é imutável, Deus nunca muda. É o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus de hoje. Dependa dele sempre. Que em nome de Jesus Cristo os seus sonhos serão realizados. Deus vai permitir no tempo certo, na hora certa, no momento certo, tá? Fica com essa palavra. Você já deu joinha? Já deu like aqui?
É importante, faz isso, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fevereiro, começa os pagamentos, dia 14 de fevereiro, final do NIS 1, e vai até o dia 25, terminando com o final do NIS 0. Fevereiro agora tem pagamento em Pernambuco, do 13º, abono natalino, os pagamentos é referente à nota solidária, os beneficiários do Auxílio Brasil em Pernambuco vão receber R$ 150, fevereiro, março e abril, vai ser dividido aí nesses 3 meses, né? R$ 150, cota única. Minas Gerais, o governador vai pagar R$ 1.200, 3 parcelas de 400, aquelas famílias vítimas de enchentes, né? As cidades que estão enfrentando enchentes. O governador disse também que famílias com 5 membros poderão receber até R$ 2.000 em Minas Gerais. As famílias que moram na Bahia e Minas Gerais, nas cidades vítimas de enchentes, poderão ter antecipação do Auxílio Brasil, tá? Ou seja, quem tem o final do NIS 0, 9, 8, 7 poderá ser antecipado para o final do NIS 1. Isso cairia no dia 14, mas aí estamos aguardando o ministro João Roma Neto confirmar isso, tá? Assim como o gás, o Vale Gás. O Vale Gás só tem em março, fevereiro não tem Vale Gás, mas como foi antecipado em dezembro para 108 mil famílias, poderá acontecer isso novamente agora, nesse mês de fevereiro, ou seja, 108 mil novos beneficiários, aqueles que receberam em dezembro, poderão de novo ter a antecipação do Vale Gás de março para fevereiro, tá? Então, é o mês de fevereiro, muitos pais também estão perguntando, e o meu dinheiro, Alex, será que o governo vai pagar aos pais-chefes que estão dentro do Auxílio Brasil? Pagou aí aos pais-chefes fora do Auxílio Brasil, inclusive teve alguns que não receberam, né? E muitos estão reclamando aí. Eu sempre digo, ligue para o 111, ligue para o 121 para ter mais detalhes, tá? E aí você que é pai-chefe, está dentro do programa Auxílio Brasil, é aguardar o governo definir os pagamentos, é aguardar. Não foi definido se vai ser pago agora em fevereiro, se vai ser pago em março, se vai ser pago em abril, ou seja, é muita demora para definir isso, tá? Bora ouvir o que disse o presidente Bolsonaro ele estava lá no programa e disse justamente o seguinte, escuta aí, preste atenção. Preste atenção aí. Não, é um programa que é eterno, veio para valer. E ele é renovado a todo ano. Então o que acontecia? Tivemos a pandemia, trabalhamos muito para que empregos não fossem destruídos, tivemos 2 grandes programas, o BEM e o PRONAMP, um deles patrocinado pelo senador Jorginho Melo, lá de Santa Catarina. Então conseguimos manter os empregos formais, com carteira assinada. E, obviamente, os servidores públicos que têm estabilidade e continuar no emprego. Agora, 38 milhões de brasileiros que viviam na informalidade foram obrigados a ficar em casa por governadores e alguns prefeitos. E nós tínhamos que socorrer essas pessoas. Então, socorremos as pessoas com auxílio emergencial. Deixo bem claro que gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Gastamos com auxílio emergencial. Bem, o tempo passando, nós passamos e temos o dever de colaborar na reinserção, mesmo na informalidade, desses 38 milhões que foram afastados. E fomos ver que o Bolsa Família equivalia, em média, R$ 190 por mês. Resolvemos, então, trabalhar junto ao Parlamento Brasileiro e passar, em vez de média no futuro, passamos para um valor mínimo de R$ 400 por família. Isso entrou em vigor em dezembro do ano passado. Agora, em novembro, concluímos o segundo pagamento. E 17 milhões de pessoas se inscreveram no programa. Ele foi majorado, tendo em vista os informais, que tiveram dificuldade em voltar ao mercado de trabalho. Presidente, desde o início da pandemia, o senhor vem falando que, além de preservar vidas, é necessário não deixar a economia para trás. Outras medidas nesse sentido foram os programas para oferecer crédito a micro e pequenas empresas e garantir aí a manutenção de empregos, o PRONAMP e o BEM. Quais foram os impactos dessas medidas? Olha, em março de 2020 é que começou a situação a ficar complicada no Brasil. É um vírus, uma pandemia que ninguém conhecia absolutamente nada. E veio também essa política do fique em casa, a economia te vê depois. Medidas de lockdown, medidas restritivas que obrigavam as pessoas a ficar em casa, como até alguns municípios adotou toque de recolher.
E nós tínhamos que buscar alternativa para que essas pessoas que ficaram em casa e eram informais, não tinham como ganhar a vida, pudessem sobreviver. Bem, a outra parte, os formais, o de carteira assinada, tivemos esses dois programas, o Pronamp e o BEM, que visava, então, honrar com parte do pagamento dos empregadores para com seus empregados, para que não fossem demitidos. E conseguimos terminar 2020 no 0 a 0. Praticamente não tivemos ganha ou perdemos muito pouco empregos formais em 2020. Em 2021 já veio uma recuperação. Terminamos 21 com 2.700.000 novos empregos criados no Brasil. É um sinal que a economia nossa funcionou. E eu sempre disse lá atrás, não podemos apenas combater o vírus. Temos que combater também o desemprego. O desemprego também mata. Então fizemos a nossa parte no tocante a isso. Aí sim, em grande parte, com a ajuda do Parlamento Brasileiro, aprovando esses programas nossos. Agora, presidente, no